obrigada pela sua companhia mais uma vez, começando mais um programa e hoje vamos falar de rumos profissionais. É por isso que eu vou conversar com a Nina Delecoli, que é uma coach de carreira e vai aí nos guiar sobre como a gente conduzir as nossas viradas profissionais que muitas vezes são necessárias em nossa vida. Antes de tomar qualquer decisão, é muito importante saber para onde ir, que direcionamento tomar, o que fazer para ter um planejamento. E um apoio profissional pode ajudar muito nessas horas, tá? Então acompanhe a entrevista que eu tenho certeza que pode, de alguma forma, tocar a sua vida e talvez te ajudar a fazer alguma mudança. Então, Nina, obrigada por esse momento aqui, por estar nos recebendo, para a gente trocar essa ideia que eu acho que é bem importante, né? Para alguém que queira redirecionar sua carreira ou repensar a sua profissão. Então, eu queria iniciar te perguntando uma questão bem delicada que ocorreu durante essa pandemia, que já vinha ocorrendo nesse país, né, a questão do desemprego, mas durante a pandemia se concentrou muito e muita gente acabou perdendo, então, a sua estabilidade, seu emprego, e precisou se reequilibrar, né, numa situação dessa, num país que continua, numa situação mundial que continua bem abalada pela questão do desemprego. Como, então, se encontrar um eixo, como não entrar no desespero, como achar que ainda as coisas podem ter uma continuidade, apesar da situação não ser muito favorável, Nina. Andréia, antes de mais nada, muito obrigada por me receber. É um prazer para mim estar aqui conversando contigo e conversando com o teu público também. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das questões muito difíceis que a pandemia trouxe, essa realidade que ela nos apresentou. A gente já vinha assim de um momento com algumas dificuldades, mas a gente não pode deixar de entender que a gente está passando por um momento muito mais sério em termos tanto de mercado de trabalho quanto de estabilidade. O que a gente pode fazer num cenário como esse? A resposta o começo de resposta para uma pergunta tão grande quanto essa, né? Ela está justamente aí. O que a gente tem que olhar, vamos começar olhando para o que a gente pode fazer. O que está no nosso controle dentro dessa situação toda, né? No nosso controle da nossa vida individual. Então, eu aconselho muito para que num momento de falta de estabilidade, vamos dizer, de uma pessoa que se encontrou ou tendo que mudar de rumo, forçosamente não por opção, né? Ou tendo que se inserir novamente no mercado de trabalho, vamos começar sempre olhando para a nossa rede, para as pessoas que já nos conhecem, para as pessoas que já conhecem a nossa seriedade, a nossa capacidade de trabalho e naquilo que a gente está inserido, e começar por ali, acionando, entrando em contato com as pessoas para ver quais são as oportunidades que se encontram, de repente, mais próximas de nós. Porque, às vezes, a gente, né, e tem que fazer um movimento também de olhar bem para fora, olhar para o mercado como uma coisa mais ampla, mas a gente não pode esquecer de, em primeiro lugar, acionar aquela rede que a gente tem em volta. Essa rede também tem uma rede. E aí a gente vai começar trabalhando de uma maneira positiva nesses laços que a gente leva tanto tempo para construir, né? Tem momentos que são momentos difíceis que a gente pode acionar esses laços, acionar essas pessoas e começar a entender aí quais são as nossas opções. Eu diria que esse é um passo possível, é um passo viável para a gente caminhar. E muitas pessoas também acabam buscando outras alternativas de trabalho, né? Não pode mais seguir naquele trabalho que tinha, naquele ramo que tinha, em virtude que o mundo mudou. Como também as pessoas podem saber por onde começar, né? Porque às vezes as pessoas estão totalmente perdidas, não sabem, eu tenho capacidade disso e não me vejo em outra função, né? Como descobrir o que se pode buscar? Como ter essa visão, olhar para dentro para saber o que se pode buscar de novo? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente começa olhando para dentro, né? Então, desde quais são minhas competências, minhas habilidades técnicas adquiridas nesse caminho profissional que eu já tenho, mas tem um passinho anterior aí que, às vezes, esse é um momento difícil, mas ele nos dá algumas oportunidades, né? Tem um momento anterior, antes de olhar para as nossas competências, que é olhar para o desenho da vida que a gente quer levar. Eu defendo que a gente tem que desenhar a vida que a gente quer
e depois inserir a nossa vida profissional nela, e não o contrário. Eu acho que a gente não tem que desenhar a nossa vida profissional em torno, a nossa vida, né, como um todo, em torno da vida profissional, porque isso tende a não ser sustentável a longo prazo. Então, vamos começar, de repente, por olhar para esse desenho do que eu quero enquanto vida, e aí sim, quais são as minhas competências, as minhas habilidades, as minhas experiências, e aí começar a levantar de uma maneira muito despretensiosa, sem julgamentos, e colocar no papel mesmo quais são as oportunidades, quais são as ideias que te vêm à cabeça, bem no plano de ideia mesmo, tá? E fazer isso como um exercício mais solto, sabendo que a gente tem que estar ligado para o mundo que está mudando, então, de repente, as oportunidades ou as opções são ainda maiores do que a gente está pensando, ou mais diversas, tem que tentar abrir um pouquinho a caixa. E uma vez feito isso, que eu digo que é a nossa parte, a gente tem que olhar para o mercado, o que o mercado está precisando. Como é que as nossas habilidades se encaixam nesse mercado, e vai ter um ponto onde as coisas vão se cruzar, né? Pensar em tem uma pergunta muito boa, que é quais são os serviços ou os produtos que eu gostaria de estar consumindo e não consigo, porque não tem à minha disposição. Será que é uma coisa que eu poderia, se a gente vai falar de empreendedorismo, né, de não se inserir no mercado, mas fazer a nossa própria oportunidade? Será que tem algum lugar aí para eu me inserir, para eu, de repente, trazer essa solução para as pessoas? A gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir nesse sentido. Uhum, muito bom, isso é bem importante, né? E um profissional para fazer esse auxílio também é importante, né, Nina? E como que o profissional entra? Em que momento que eu sei eu preciso procurar uma ajuda também do profissional, de um coach de carreira que possa me direcionar, que possa me ajudar talvez a pensar em outros rumos que sozinha eu não estou conseguindo pensar? O que acontece geralmente, Andréia, é que a gente tenta fazer sozinha, né? Durante algum tempo. E é ótimo, a gente acaba se conhecendo nesse processo, mas tem um momento em que a gente quer ser um pouquinho mais eficaz, vamos dizer assim, e já ir para um caminho mais... um caminho já mais testado e com resultados comprovados, né? Para isso que serve uma metodologia. Então, o que eu faço tem uma metodologia por trás, a gente vai seguir um caminho para chegar no resultado. Eu diria para te procurar um profissional para te auxiliar a ter clareza e definir os próximos passos da tua vida profissional, quando tu sente que realmente tu não está conseguindo enxergar as opções sozinho, e quando tu não está com muito tempo também para ficar nessa investigação e nessa procura. Né? Então, existem duas situações. Uma, eu não sei quais são os meus próximos passos, eu não consigo definir se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita, né? Porque decidir por um caminho, todo caminho vai envolver muito tempo e muita dedicação, né? Então, eu digo que a decisão ela tem que estar muito bem embasada, por isso que eu defendo muito um método estruturado para a gente conseguir embasar essas decisões, né? E tem um outro momento também, que é eu já estou no meu trilho profissional, eu não quero mudar de atividade, eu estou bem na minha carreira, mas eu estou estagnada. Não estou conseguindo chegar onde eu quero chegar, eu não estou conseguindo ver quais são os passos que, a partir de agora, vão fazer com que eu continue subindo nessa escadinha. E aí eu posso te ajudar também. E aí a gente tem um outro processo, mas é um processo igualmente que traz frutos muito, muito positivos, tanto quanto o outro. Eu acredito que vai variar de momento para momento, de pessoa para pessoa, enfim. Mas tu tem como nos dizer, assim, mais ou menos quanto tempo tu ficaria fazendo esse acompanhamento de alguém, por exemplo, que quer uma recolocação no mercado? O processo que eu aplico, ele leva de 8 a 9 sessões, e elas são sessões quinzenais. Então, isso dá mais ou menos 4 meses de processo. E aí é como tu falou, dá para ser um pouquinho maior, dá com certeza para ser um pouquinho menor. Os processos, eles são individualizados, isso é muito importante, né? Porque não pode ser genérico, eu não posso te encaixar dentro de um processo, eu preciso fazer um processo de acordo com a tua necessidade.
isso envolve tempo também. Tem pessoas que dizem, Nina, eu realmente não tenho 4 meses, eu estou de mudança, eu estou precisando enxergar qual é o meu próximo passo agora. E aí a gente consegue sim fazer um ajuste nesse processo, mas é mais ou menos por aí. E o que tu vê de resultado, assim, né? O que dentro da tua experiência que tu já passou, o que tu traz, assim, esse resultado, ele é imediato? Terminou esse acompanhamento, as pessoas já têm um resultado imediato, é um resultado mais a longo prazo. Depois disso, as pessoas voltam para ter mais orientação. O que tu pode nos dar, assim, que tu já teve de feedback e pode compartilhar aqui que tu acha que seja interessante? Acho que, em primeiro lugar, é importante reforçar que o processo de coaching ele é um processo que visa, além de outras coisas, a independência da pessoa que está passando por esse processo, né? Então, a ideia é a gente fazer o processo junto e depois tu não precisar mais de mim. Depois tu tem o teu plano, todo o processo de coaching envolve um plano, né? Que a gente elabora e depois, pontualmente, claro que sim, eu sempre estou aqui para ajudar todo mundo que quer continuar com algum acompanhamento, mas a ideia é realmente a independência. 2 pontos muito importantes, além dessa questão da autonomia, da independência depois do processo, que são resultados de um processo de coaching, tá? Bem feito. Primeiro, a clareza. Então, para a gente tomar decisões, para a gente definir um plano de ação, que é um ponto importantíssimo, né, do processo, é o que eu faço a partir de agora, a gente precisa ter clareza. E essa clareza ela vai vir a partir de exercícios e ferramentas de autoconhecimento, de projeção do que eu quero para o meu futuro. Então, essa clareza, eu vejo que ela muda bastante o jogo para muita gente. E depois, o processo de coaching, ele resulta em tomada de ação. Porque não existe mudar sem a gente agir, né, Andréia? Se a gente está num ponto e a gente quer ir para outro, a gente pode ter o plano de como fazer essa caminhada, mas a gente só vai chegar no outro ponto depois que a gente caminhou, né? Então, ele é um processo que vai fomentar, uma vez as decisões tomadas e o plano em ação, o plano desenhado, ele vai sempre fomentar a ação. Então, eu vejo muito isso como resultado, ações bem embasadas, com um porquê muito claro, e aí sim a gente vai para a vida real, tira isso do papel, e as ações nos trazem resultados muito positivos de crescimento profissional. A Farmácia Proderma está há mais de 40 anos trazendo saúde para as famílias do Vale dos Sinos. Ganhe agora 10% de desconto nos produtos manipulados. Entre em contato indicando que assistiu a esse programa e tenha um momento saúde com a Proderma você também. Farmácias Proderma. Viver de forma saudável é viver feliz. Oi, minhas amigas e meus amigos! Hoje eu tô aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nos dias 8, 9 e 10 nós vamos ter um ciclo de palestras show com umas amigas lindas, maravilhosas. Ai, que coisa boa! Quero convidar cada uma de vocês para compartilhar esse vídeo, convidar os amigos. Ali tem, como fala, o linkmento, o link ali. Daí clica em cima, bota ali, clique, e daí vai fazer a abertura, tu faz teu cadastramento, daí tu vê ali como tudo funciona, tá bom? É a Semana da Mulher, vamos falar sobre isto. Vamos lá, vamos todo mundo junto. Faz lá no linkmento lá e vem junto com a Herta. 8, 9 e 10, tá bom? Junto com as minhas amigas lindas, queridas, simpáticas, né? Vamos falar sobre tudo, tá? Isso vai ser dica. Vai ser 19 horas, 8, 9 e 10, já tá quase que deu ali. Onde aperto aqui. Que bacana. Nina, tem muita gente que inicia muito jovem, entra muito jovem aí na universidade, escolhe a sua profissão muito cedo, chega lá por uma altura, um momento da profissional da vida que não se identifica mais com aquilo, não quer, isso a gente, não sei, tu deve perceber muito, né? Ou pessoas que
chegaram e disseram, cansei disso, eu não quero mais estar aqui, e isso acaba gerando frustração, e às vezes está numa situação confortável até, de trabalho, né, numa situação que está recebendo bem, que tem uma estabilidade, e como trabalhar essa questão? Como trabalhar a questão psicológica, a questão de estar feliz realmente no ambiente, né, fazendo o que gosta e de abandonar tudo daqui a pouco, né? Esse lance de a gente escolher a nossa profissão muito cedo e achar, né? Porque hoje em dia não é mais assim. A gente ainda acha que a gente vai escolher uma profissão e vai seguir nela o resto da vida. A gente tem muitos estudos que falam de futuro que mostram que a gente vai exercer uma atividade ou estar num ramo profissional durante mais ou menos 10 anos ao longo da nossa vida. E a cada 10 anos a gente vai mudar. Quanto antes a gente entender que o nosso papel profissional ele vai sofrer mudanças ao longo da vida, melhor, a gente, mais em paz a gente consegue estar com essa realidade, e 2, melhor, a gente consegue se preparar para isso, né? O mercado muda e vai mudar cada vez de uma maneira mais constante. Não é nem mais rápida, mas mais constante. A mudança, ela realmente está aqui como uma característica das novas profissões, do novo jeito de trabalhar. Esse lance da gente escolher muito cedo, tem estudos que mostram que a primeira profissão a gente escolhe para a família, né? E eu acho super compreensível, porque com 16, 17 anos, conhecendo o que a gente conhece de nós mesmos, é um pouco difícil que a gente acerte na mosca ali o que é, para qual área a gente vai querer seguir e ficar até os 50, 60 anos, né? E o pai se dando bem na área, sendo bem sucedido, a mãe... Claro que sim. E tudo bem, né? A gente escolhe com as ferramentas e o conhecimento que a gente tem naquele momento. Mas também não é incomum que chegue num momento que a gente diga, tá, mas não é mais. Ou eu até tô sendo bem remunerada num lugar, eu tenho estabilidade, mas eu venho para cá e eu não quero fazer isso que eu tô fazendo. Eu me dou bem com as pessoas, tá tudo bem, mas me falta alguma coisa, né? A gente ouve bastante, me falta alguma coisa. O processo é mais ou menos aquele. Vamos começar por entender quem tu é como pessoa, e qual é a vida que tu quer viver, e qual é o teu perfil profissional. Porque tem um monte de gente que nunca parou para pensar no qual é o seu perfil profissional. E tudo bem, mas dá para fazer isso. Num momento de questionamento, dá para ir olhar se a questão não está no tipo de profissional que eu sou. Se eu sou uma profissional que gosto muito de trabalhar em equipe, se eu sou uma profissional que sou movida a desafio, de repente, e eu não estou tendo isso na minha vida profissional hoje. Ou se eu sou uma pessoa que prezo muito pela flexibilidade e eu estou num sistema corporativo super rígido, tá vendo que aqui eu não estou falando nem de ramo de trabalho, né? Se está indo para advocacia, para medicina, eu estou falando de vida. Como é que eu sou e como é que isso está encaixado no que eu estou fazendo hoje. E aí, ajustes podem ser feitos. A gente não precisa ir achando que a gente precisa mudar tudo, ajustar tudo. Eu não aconselho ninguém que está dentro de uma estrutura de equipe bem remunerado a simplesmente abandonar e sem plano nenhum e vamos ver o que acontece. Provavelmente o que vai acontecer é que tu vai passar um perrengue um tempo. Isso aí é mais ou menos certo. Então, sempre com um plano antes de dar qualquer passo, né, para a gente saber onde é que a gente está indo. Mas num entendimento de que tem uma esfera maior que a gente pode olhar. Tem ajustes de graus diferentes que podem ser feitos e daqui a pouco a gente chega num ajuste que pode ser médio, vamos dizer assim, numa escala de ficar onde está e mudar completamente, num ajuste médio que super nos satisfaça, que super se ajuste aonde a gente... Tá, aqui eu estou muito bem, aqui eu estou vendo que eu estou crescendo, estou fazendo uma coisa que dentro da medida do que é confortável para mim, está me trazendo retorno emocional, não só retorno financeiro, e também eu não precisei fazer um ajuste muito louco, uma coisa completamente diferente, agora eu sou outra pessoa, né? Então isso pode ser calibrado dessa maneira. Muito bem, muito obrigada, Nina. Eu acho que
são contribuições bem importantes, porque é um momento delicado, né? Quando a gente envolve profissão, mudança profissional, eu acho que reflete em toda a estrutura, né? Porque envolve a questão econômica, emocional, enfim, e um acompanhamento profissional às vezes é necessário, né? Então é importante a gente ter essa visão e até entender o que esse profissional faz e como pode nos direcionar. Não sei se tu tem alguma coisa mais para colocar, para dizer para alguém que está em busca de recolocação ou que precisa realmente encontrar uma outra forma de trabalho. Tem algumas dicas para dar para a gente encerrar aqui? Eu diria, Andréia, que, em primeiro lugar, se tu tá num momento de recolocação, se tu tá num momento, ou nem no momento de recolocação, mas no momento de repensar e tu tá te sentindo meio estranho, assim, parece que só eu tô passando por isso, calma. É normal que a gente se sinta desconfortável nessas situações, não é a nossa situação corriqueira, mas não tem nada de errado acontecendo contigo. Todo mundo passa na vida por momentos que são esses momentos que nos desestabilizam. Então, em primeiro lugar, eu diria calma. Tem muita gente que está passando pela mesma coisa, às vezes a gente só não enxerga. E, em segundo lugar, eu diria, te apoia na tua rede, olha para quais são as tuas possibilidades, com a cabeça bem aberta. O papel aceita tudo, então coloca as coisas mais loucas no papel também. Não tem comprometimento em fazer uma lista, né? Aciona, vê quem são as pessoas do teu lado que podem te ajudar de verdade. A gente não tá sozinho, né? A gente tem uma rede de pessoas com quem a gente pode contar. E tenha muita coragem, sabe? Porque eu acho que uma pitada de coragem e de ousadia faz com que a gente chegue um pouquinho mais longe, assim, quando a gente tá num momento como esse. Bacana, obrigada, Nina, muito obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço o espaço, adorei conversar contigo. E o nosso programa fica por aqui. Espero realmente que você tenha gostado dessa entrevista e nos encontramos na próxima semana. Não esquece de mandar as suas sugestões, de me seguir lá nas redes, para que a gente sempre possa tocar e fazer mais conteúdos de qualidade para você. Até mais!